Olá, começa agora mais um Good News e dá só uma olhada no que preparamos para o programa de hoje. No Good News de hoje, nossa equipe viaja até um paraíso em forma de arquipélago, as Ilhas de Fernando de Noronha, em pleno Oceano Atlântico. Tudo para conferir de perto o trabalho realizado por biólogos, pesquisadores e entidades governamentais para proteger o símbolo deste pedaço do Brasil, os golfinhos rotadores. Simpáticos, charmosos e cheios de vida. Os golfinhos animam as águas por onde passam e, diferente do que muita gente pensa, eles não são peixes, são mamíferos, perfeitamente adaptados para viver em ambientes aquáticos, tanto no mar ou em áreas de água doce. Uma espécie muito inteligente e diversa. São 37 tipos de golfinhos conhecidos pelo homem. Mas um em especial tem chamado a atenção de pesquisadores e biólogos de um paraíso localizado aqui no Brasil. Nossa expedição começa na companhia dos golfinhos rotadores. E para chegar a eles, viajamos até o Parque Nacional de Fernando de Noronha. Um arquipélago formado por 21 ilhas e ilhotas distribuídas por uma área de 26 quilômetros quadrados, em pleno Oceano Atlântico. E que fica aos cuidados deste homem, Ricardo Araújo, do ICMBio. Aqui na ilha nós temos duas unidades de conservação. Uma é o parque, a outra é a área de proteção ambiental. O ICMBio é uma autarquia federal que ela coordena e ela faz a gestão de todas as unidades de conservação do Brasil nacionais. O ICMBio também ele tem a função de fazer os planos de ação. Em alguns casos, o próprio ICMBio trabalha na proteção desses animais. Em alguns casos, ONGs parceiras. Em alguns casos, como é o caso do golfinho do Tamar, aqui em Noronha, é o próprio ICMBio com fundações trabalhando juntos. E assim nasceu o projeto Golfinho Rotador. Em 90, vendo esse fenômeno único no mundo, que é a Baía dos Golfinhos, a presença dos golfinhos em Fernando de Noronha, a possibilidade de se descobrir e ter avanços científicos sobre o conhecimento e comportamento natural desses animais, e também a possibilidade do que aconteceu, do crescimento desordenado do turismo em Fernando de Noronha, eu resolvi criar o projeto Golfinho Rotador. José Martins faz parte da equipe do Centro de Mamíferos Aquáticos do ICMBio, um grupo que monitora diariamente a espécie em vida livre, tanto na área de proteção ambiental quanto no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. Com exceção da Ilha Maior, também chamada Fernando de Noronha, a região é pouco habitada e, para circular por estas águas, só com autorização oficial do IBAMA. Os golfinhos vivem a maior parte do tempo em mar aberto e o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha é o local perfeito para se encontrar grandes concentrações de golfinhos descansando, acasalando e cuidando dos filhotes. 90% das pesquisas com golfinho e baleia no mundo são com golfinho morto, dado na praia, ou golfinho visto de cima de um penhasco ou de cima de um barco. Menos de 10% são com golfinhos vendo o que eles fazem debaixo d'água. Aqui em Noronha a gente teve durante muito tempo, e ainda tem, não tanto quanto antes, mas ainda tem a possibilidade de mergulhar regularmente com a mesma população de golfinho no mesmo lugar, numa água super clara. Então, por exemplo, o comportamento natural de amamentação para golfinho de qualquer espécie foi descrito pela primeira vez para a gente. O trabalho de amamentação, de cópula, de reprodução na natureza, primeira vez pela gente. Um ofício que exige muita paciência e um intenso trabalho de observação, que depois de analisado detalhadamente, revela um mar de informações importantes sobre estes seres.
A gente faz isso através de marcas naturais ou cicatrizes que eles adquiriram ao longo da sua vida. Então, regularmente, em torno de uma vez por semana, a gente sai para fazer essa atividade, que é ver quais golfinhos estão em Fernando de Noronha e com quem que eles estão andando. E com isso a gente tem estudado não só a ocupação de todos os golfinhos, por exemplo, a gente sabe que 95% dos dias do ano tem golfinho em Noronha, mas quanto tempo um golfinho vem por ano aqui? E o objetivo maior é estimar o número total de golfinhos que vivem ao redor de Fernando de Noronha. Ao todo, 1.200 golfinhos foram catalogados pelos biólogos do projeto. Base de estudos para saber mais detalhes sobre o comportamento, inclusive sobre a rota de entrada e saída da Baía dos Golfinhos. Os golfinhos, até 5 anos atrás, tinham um ciclo de vida de rotina em Noronha bem definido, que era chegar de manhã, em torno de 6 horas da manhã, na Baía dos Golfinhos, ficar até meio-dia, 2 horas da tarde, sair e ir para as áreas de alimentação. À tarde fazer deslocamento, à noite se alimentava e no outro dia voltava pela manhã para a Baía dos Golfinhos. E olha que observar esse vai e vem de golfinhos em vida livre não é tarefa fácil não. O oceanógrafo sabe que a presença dos golfinhos nos mares do planeta é bem mais antiga que a criação do projeto. E o tanto que esses seres mexem com a imaginação dos povos. A mitologia de golfinho no mundo é muito semelhante, seja na Amazônia, no Egito, entre os maias, entre os gregos. O golfinho, mitologicamente, ele está ligado à sexualidade e à intelectualidade, em tudo quanto é lugar. Na mitologia egípcia, a figura do golfinho está relacionada à fertilidade. E por que isso é um fato real? Porque os egípcios viam os golfinhos no Nilo quando o Nilo enchia, alagava. Daí os golfinhos entravam e chegavam perto das cidades. E daí quando o Nilo baixava, aquela água inundada adubava toda a região. E era um ano de grande safra agrícola. Eles têm uma vida sexual bem ativa, é muito prazeroso para eles. Basta observar a corte que os machos fazem para as fêmeas. No momento de cópula, a fêmea é cortejada por de 1 a 20 machos que disputam o direito de inverter de barriga para baixo e copular com a fêmea. E quando há muitos machos e poucas fêmeas, as fêmeas fazem um jogo que é criar dificuldades. Sai nadando, viram de lado para ver qual macho está mais disposto física, intencionalmente, para a cópula. E eles têm várias estratégias. Por exemplo, tem uma coisa bem interessante. Eu vi uma vez uma fêmea com 4 machos. E desses 4 machos tinha um que copulava em torno de 60% a 70% das cópulas efetivadas eram dele. E qual era a diferença? Quando o macho tem algumas estratégias de indução ao cópula. Uma delas é esfregar o focinho na fenda genital da fêmea. Um deles só copulava e ia embora, que era copulava menos. O outro esfregava o focinho na fenda genital, copulava, era o segundo que copulava. E esse que copulava mais, ele esfregava o focinho genital, copulava e depois esfregava de novo o focinho genital e ia embora. Na saída na também. saída ele também. Então ela preferia ele aos outros. Entre galanteadores e apressadinhos, essa espécie de golfinhos traz características próprias, algumas incorporadas ao nome. O golfinho rotador, que é o nome popular desse animal aqui de Noronha, é uma tradução do nome popular dele em inglês, spinner dolphin, aquele que faz a rotação ao redor do próprio eixo no ar. E o nome científico dele é Stenella longirostro. Então o nome popular dele, rotador, está relacionado ao comportamento de rodar fora d'água e o científico está associado à forma dele. Stenella é delgado e longirostro é rostro, focinho comprido. Ele tem algum motivo para ele dar esse salto? As atividades aéreas, que é o que os golfinhos fazem acima do nível do mar, seja fazendo a rotação, fazendo um salto simples, batendo com a cabeça, batendo com a cauda, está relacionado a um comportamento de comunicação. Os golfinhos emitem 3 tipos de som. Um é um clique-clique, que é o sonar deles para identificar
os animais, e esse sonar varia a frequência. E serve para identificar. Eles conseguem ver, por exemplo, a diferença entre um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, tamanho de um peixe, deslocamento do peixe. Então esse é o clique-clique. O outro é os silvos, que é uma comunicação entre eles, que pode ser de interação, principalmente observado durante a interação de cópula, de reprodução. E o outro é como se fosse um quá-quá-quá. Que é uma conversa que tem vários sentidos. Por exemplo, pode ser vista entre fêmea e filhote, pode ser vista entre grupos de descanso. Então são basicamente esses 3 tipos de som que eles emitem. E daí você falou que notou um que você pôde identificar qual era a comunicação, que seria o "vem cá, meu filho". Isso, é um som do quá-quá-quá. Mãe brava essa. Brava. Ou filhote desobediente, né? Sim. Também outro trabalho que a gente está fazendo, para cada tipo de som, eles soltam as bolhas num formato diferente. Então a gente está fazendo um outro trabalho que está associando o tipo do formato das bolhas para o som que está sendo emitido. E nada do que o golfinho rotador faz é por acaso. Além da vocalização, a comunicação entre eles é também por movimentos, códigos perfeitamente sincronizados, ensaiados, dentro e fora d'água. E os golfinhos têm dentro da sua cabeça um sistema que a gente chama ecolocação. Eles emitem ondas sonoras de frequência de 1,5 a 150 kHz, que funcionam semelhante a um radar ou ao sonar dos morcegos. Então a onda, um golfinho saltou, formou aquela mancha de bolha, os outros golfinhos emitem essa onda sonora, bate na mancha de bolha e voltam. De acordo com a diferença entre a densidade da molécula de água do mar e a molécula de ar das bolhas, os golfinhos veem como se fossem telinhas de radar e entendem essa mensagem que está sendo passada. Se o golfinho cai horizontalmente em relação ao nível do mar, essa mancha de bolha fica na forma de uma seta e está associada ao deslocamento. Se os golfinhos caem verticalmente em relação ao nível do mar, essa mancha de bolha fica na forma de uma semisfera, então está associada ao agrupamento. E o golfinho rotador é a terceira espécie de golfinho mais abundante no mundo. Tem mais de 2 milhões de rotadores no mundo, tanto no Oceano Índico, no Pacífico e no Oceano Atlântico, sempre em alto mar. É um golfinho oceânico tropical, de águas quentes. E se os golfinhos buscam águas quentes, fartura de peixes e mares limpos, com certeza vieram ao local certo, Fernando de Noronha. E atrás deste mesmo cenário chegam eles, os turistas. No caso dos golfinhos rotadores de Noronha, eles não tinham muito impacto ambiental. O maior impacto ambiental para eles ainda é a pressão do turismo em Noronha. Uma coisa que tem acontecido, os golfinhos têm deixado de ocupar a Baía dos Golfinhos. Por exemplo, até hoje nenhum golfinho foi para a Baía e tem uns 200 nessa área. O mergulho com os golfinhos aqui em Fernando de Noronha é completamente proibido. Inclusive, existe uma recomendação para sair da água quando os golfinhos se aproximam. Ali tem pessoas nadando e é proibido nadar. Ele, como fiscal, ele vai alertar. Bom dia! Por favor, José Martins do ICMBio não pode mergulhar aqui, só dá lá para a praia. Vou pedir para vocês voltarem, tá? Por que não podemos mergulhar? Porque é um zoneamento de unidade de conservação e não é permitido o mergulho nessa área devido à proximidade com os golfinhos. Eu estou pedindo por vocês, por favor, para se retirar. Obrigado, bom dia. Tá vendo? É passando as informações adiante que se preserva a vida. Daqui a pouco eu volto com os golfinhos. Agora de volta ao arquipélago de Fernando de Noronha. Para quem acha que o trabalho de biólogo é tarefa fácil, se engana. Além de muito estudo,
é preciso paciência. Afinal, eles passam horas, dias, meses só observando até conseguir chegar perto do animal. Mas há momentos impagáveis desse contato, quando os mergulhadores caem no mar e ficam bem pertinho dos golfinhos rotadores. E eu estava lá para registrar tudo também. A presença de golfinhos é garantia de festa no barco de turismo e muita agitação na água, mas ambos vibram por motivos diferentes. Os turistas não sabem, mas toda essa algazarra dos golfinhos é, na verdade, uma estratégia para proteger o grupo. Faz parte dos golfinhos que estão de guarda, seja na Bahia, durante o deslocamento, entre ilhas ou em alto mar, duas coisas. Uma é organizar os deslocamentos e os agrupamentos. Isso é feito pelas atividades aéreas, pelos saltos. E é também estar alerta à presença de predadores. Tubarão, numa situação sem a presença do humano, e na situação da presença do humano, o barco. Então, quando aparece um barco em direção aos golfinhos, os golfinhos se dividem. Os machos adultos que estão de guarda vão nadar na proa do barco para despistar o barco ou até para contentar o barco. Para alguns especialistas, a explicação para tamanha esperteza estaria no tamanho do cérebro, ou melhor, na relação do peso do cérebro com o peso do corpo todo. Os golfinhos só perdem para os humanos. Tem um índice médio de 1,17%, ao passo que o do homem é de 2,10%. Os chimpanzés, que vêm em terceiro, ficam com 0,70%. Ao lado do oceanógrafo do ICMBio, conseguimos uma autorização especial para mergulhar nestas águas. Vamos seguir os mesmos procedimentos utilizados pelos pesquisadores para estudar os golfinhos. A gente achava que ia ser um mergulho com cilindro para poder ficar um tempão ao lado dos golfinhos, mas na verdade a gente soube que isso espanta os golfinhos. E espanta mesmo, tudo porque ficar muito tempo submerso não é uma habilidade dos golfinhos, e sim dos predadores de golfinhos. Eles vêm à superfície para respirar. Quem vem e fica lá embaixo são os tubarões, que são os predadores deles. Que são os inimigos. São os inimigos. Então... Não diria o inimigo, predador. E o medo se explica pelas marcas deixadas nos golfinhos. A gente fez um trabalho em cima das nossas fotografias. 75% dos golfinhos de Noronha têm cicatrizes resultantes de mordidas de tubarões. Algumas são mordidas grandes, de tubarões grandes, e outras são mordidas pequenas. Essas pequenas são de um tubarão chamado tubarão charuto. É um tubarão de 75 centímetros de comprimento, que ele tem a mandíbula protrátil, daí ele gruda no golfinho, dá um giro e tira um pedaço, um disco de gordura que parece um biscoito. Vocês vão acompanhar uma etapa de pesquisa do projeto, isso é bem importante deixar, tá? E quando entrar na água, primeiro se ajeita, aí dá uma olhada para mim, eu vou indicar a direção que estão os golfinhos, tá? Daí vocês vão aquilo. Nunca usa os braços para nadar, nunca. Esse pé batendo na água, além de dar pouquíssima propulsão e cansa mais, assusta os golfinhos. Quando vocês verem um golfinho, vocês nunca vão para ele. Fique parado. Então vocês parem, que daí ele vai vir e vai cercar. E eles se aproximam, exatamente como José Martins explicou. Querem ver quem invade a casa deles e todos passam por nós. Emocionante. Como bailarinos aquáticos, eles nadam de um lado para o outro e olhando assim, até parece que querem mesmo se exibir. O grupo que está rodeando essa região nesse momento tem cerca de 300 indivíduos. E a gente consegue ouvir o barulhinho dele respirando. E você ouve o som bem antes de ver o grupo, né? O som dele você ouve até 2 km, mais ou menos, dependendo da corrente, da densidade da água. E qualquer animal, ele tem
de acordo com o comportamento que ele está, ele é mais sensível à presença de estranhos, ao impacto ou não. Por exemplo, se ele está se alimentando, ele tem maior dependência daquele lugar. Se ele está descansando, namorando ou cuidando dos filhotes como amamentando, ele é mais sensível. Então são momentos mais delicados. A gente tem uma cena, uma vez, por exemplo, a gente filmou 2 fêmeas dando de mamar junto, uma do ladinho da outra. Outra etapa também, uma coisa que a gente viu, que a gente estuda, é a interação dos golfinhos com os outros animais. Tem alguns peixes, como o xaré, o saberé, o canguru, que se especializaram em comer as fezes e os regurgitos dos golfinhos. Isso nunca tinha sido descrito. A seguir, para proteger o habitat e o futuro dos golfinhos, os pesquisadores e biólogos investem na capacitação da comunidade local. Para se passar uma ideia de conservação adiante, é preciso mais do que bons argumentos. Às vezes, é necessário mostrar na prática que ela pode virar uma boa e rentável oportunidade de negócio. Seguindo essa filosofia, os pesquisadores do projeto Golfinho Rotador investem na capacitação dos jovens moradores de Fernando de Noronha e comunidades vizinhas. E o mais bacana de tudo, o local usado para os cursos, a sede do grupo, é pura inspiração. Para proteger o paraíso dos golfinhos rotadores e de outras vidas marinhas que habitam essas águas, pesquisadores e biólogos vão além do trabalho científico. Investem num trabalho mais amplo. Hoje eu digo, sou feliz, em parte, porque a gente conseguiu fazer as etapas de um programa de pesquisa de fauna na natureza, aliás, de conservação de fauna na natureza. A gente executa pesquisa científica em várias etapas, a gente trabalha com educação ambiental na Escola Arquipélago Fernando de Noronha, a gente trabalha com envolvimento comunitário, apoiando grupos esportivos, grupos culturais, formando profissionais em ecoturismo através de cursos profissionalizantes. Então é uma possibilidade única da comunidade se inserir no crescimento do turismo e ao mesmo tempo que a gente ministra esses cursos, a gente carrega o curso não só com conhecimento em primeiros socorros, em qualidade do serviço, mas também com a necessidade de o guia, de o condutor ter uma ação conservacionista, ser um ajudante nosso nesse trabalho de conservação. E boa parte destes trabalhos são feitos na própria sede do projeto Golfinho Rotador, que já do lado de fora deixa bem clara a principal preocupação por aqui. Cíntia Gerling é coordenadora de sustentabilidade do projeto Golfinho Rotador, uma entidade que traz até mesmo na própria sede a filosofia do grupo. Mas todo o prédio não foi construído em cima do solo, e sim acima do solo, sobre pilares, para evitar ao máximo a impermeabilização do solo. Esse forro também é todo de madeira reciclada. Isso aqui é uma cobertura que a gente fez para o carro de maracujá. Que interessante! Então a gente faz a sombra não com um telhado, a gente fez a sombra com um telhado natural, um telhado verde. E a terra de Noronha é muito boa, né? Tudo que planta acaba brotando. Ah, é fértil assim? Muito, muito. De acordo com os estudos da Embrapa, é uma das terras mais férteis do Brasil. É mesmo? Porque é uma ilha vulcânica, então ela é muito rica, né? Em sais minerais. E uma coisa muito importante aqui em Fernando de Noronha é a captação da água de chuva, porque por meio ano chove em Noronha e por meio ano não chove. E então todo o nosso telhado tem calha e leva a água da chuva durante essa época para a cisterna. E a gente coleta essa água e usa. É uma água que dá para usar em lavagem de várias coisas, os decks, banheiro, carro. Sabendo que seria difícil mudar a cabeça do velho pescador,
decidiram que os ensinamentos de como ser sustentável saem também das escolas, para os filhos e netos dos ilhéus. Tem uma educadora ambiental também aqui na escola, trabalhando com as crianças, que a gente vai mais ou menos no mesmo ritmo, a questão da água, da luz, do lixo. Então, se elas aprendem uma coisa na escola e depois elas vêm sendo praticado no empreendimento do pai e da mãe, então isso é um elo muito importante. Está harmonizando, né, todos os setores, todos os elos da cadeia aqui em Fernando de Noronha com o passar aí dos anos. E justamente por pensar lá na frente, de volta ao mar, o grupo de biólogos e pesquisadores agora apostam nas tecnologias do momento para preservar o futuro dos golfinhos rotadores. Existe algum outro tipo de marcação que o estudo faça, como anilhar, alguma coisa assim ou não? Não, a gente vai fazer isso no nosso plano tal ano que vem, rastrear eles por satélite. Toda a nossa pesquisa, a gente sempre foi, maior parte dela, platônica. A gente nunca pegou um golfinho, a não ser que ele estivesse vivo na praia para tentar reintroduzir no mar. Então, pegar golfinho e tocar, a gente só vai fazer isso, em função do impacto que pode ter, quando tiver um ganho para o animal. Então, esse ganho de você rastrear ele por satélite durante 6 meses a 1 ano, que é o resultado dessa pesquisa, vai nos ajudar a criar outras unidades de conservação. E você pode rever esta e outras matérias no nosso site, redetv.com.br/Good News. O Good News de hoje fica por aqui, mas dá só uma olhada no que preparamos para a semana que vem. Desbravamos a maior floresta tropical do planeta para encontrar um animal ícone dessa mata. Ele é peludo, branco e com a cara vermelha. Ganhou o apelido de macaco inglês, mas na verdade ele é um autêntico primata brasileiro. Estamos falando do uacari branco, um habilidoso primata que vive nas gigantescas árvores amazônicas e ganhou uma reserva especialmente criada para proteger esta espécie de macaco. Eu te vejo no próximo programa. Até lá!